Olá, vamos continuar as nossas aulas relativas à legislação educacional LDB. Bom, hoje nós ficaremos com os deveres que o Estado tem para com a educação escolar pública. Então, a nossa LDB diz o seguinte, que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Então, daqui para frente, nós trataremos de alguns aspectos que o Estado é obrigado a garantir, que diz respeito ao dever que ele tem para com a educação escolar pública. O primeiro é sobre o ensino fundamental. A LDB diz o seguinte, que o ensino fundamental ele é obrigatório e gratuito, inclusive aos que a ele não tiveram acesso na idade própria. Isso quer dizer que o Estado, o poder público, ele deve oferecer de forma obrigatória e gratuitamente o ensino fundamental, inclusive para aquelas pessoas que não tiveram acesso a esse nível de educação básica na idade própria. E aí é claro que nós teremos então a educação de jovens e adultos. Esse é um dever do Estado. Normalmente esse dever é bem cobrado pelas bancas examinadoras. Bom, a nossa LDB então diz que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de, segundo aspecto, universalização do ensino médio gratuito. Isso aqui quer dizer que o Estado, ele ampliará a oferta do ensino médio, e é claro, gratuito, e essa ampliação ela está relacionada à universalização, que é oferecer a todos aqueles que necessitarem do ensino médio gratuito. Bom, a nossa LDB também diz que o Estado deverá oferecer um atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Nós já estudamos a educação especial, que é uma modalidade de educação escolar, e nós vimos que a educação especial ela é dirigida aos educandos com necessidades especiais. E essa modalidade será oferecida preferencialmente na rede regular de ensino. A nossa LDB diz que o Estado ele deve oferecer esse atendimento educacional especializado à clientela da educação especial. Bom, a nossa LDB também diz que o Estado deverá oferecer um atendimento gratuito em creches e pré-escolas de 0 a 6 anos, às crianças de 0 a 6 anos. Aqui eu quero fazer uma observação. A nossa LDB afirma aqui. Então, a nossa LDB afirma aqui. O Estado é obrigado a oferecer a educação infantil de 0 a 6 anos. Mas a própria LDB diz que os pais são obrigados a matricular os filhos no ensino fundamental quando essas crianças tiverem 6 anos de idade. Então, nós temos aqui uma incoerência, um conflito aqui nessa norma. A LDB diz que a educação infantil será oferecida de 0 a 6 anos, mas a própria LDB diz que o ensino fundamental, que as crianças devem ingressar no ensino fundamental aos 6 anos de idade. Então, agora, como resolver? A nossa Constituição Federal, ela diz desde 2006, desde a emenda constitucional 53 de 2006, a nossa Constituição Federal diz que a educação infantil abrangerá as crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, a nossa Constituição diz que a educação infantil vai atender as crianças até 5 anos de idade. A nossa LDB diz que a educação infantil vai atender as crianças até 6 anos de idade. E a própria LDB afirma que, com 6 anos de idade, as crianças estarão no ensino fundamental. Então, como resolver? O que ocorre? Esse dispositivo da nossa LDB que fala que a educação infantil vai atender as crianças de 0 a 6 anos de idade, ele já deveria ter sido revogado explicitamente. Mas eu entendo que ele já foi revogado tacitamente pela Constituição Federal, porque a nossa Constituição Federal afirma que a educação infantil atenderá as crianças de 0 a 5 anos.
A nossa Constituição é a norma de maior hierarquia, se comparada à nossa LDB, é a norma de maior hierarquia no nosso ordenamento jurídico, e as demais normas não podem ser conflitantes com a nossa Constituição Federal. Então, eu entendo que, por força da Constituição Federal, esse dispositivo da LDB, que afirma que a educação infantil atenderá as crianças de 0 a 6 anos, foi revogado. Então, o texto está desta forma. A redação literal da LDB afirma que a educação infantil será oferecida de 0 a 6 anos. No entanto, a Constituição traz uma redação diferenciada. Então, eu entendo que, caso uma questão dessa caia em prova, que mesmo no texto da LDB constando que a educação infantil vai atender as crianças de 0 a 6 anos, nós devemos fazer uma interpretação conforme a Constituição Federal e entender que a educação infantil vai atender as crianças de 0 a 5 anos. Então, fica assim, o texto da LDB ainda fala em educação infantil de 0 a 6 anos, mas eu entendo que a educação infantil vai atender as crianças de 0 a 5 anos, por uma interpretação conforme a Constituição Federal. O que ocorre? Nós temos de estudar a norma verificando o sentido, a finalidade dela e em conjunto com as demais normas. Eu não posso estudar uma norma isoladamente. Então, se nós formos fazer um estudo aqui em conjunto da LDB e Constituição Federal, eu entendo que, mesmo à luz da LDB, a educação infantil deve atender as crianças de 0 a 5 anos de idade. Vamos continuar. Bom, então a nossa LDB afirma que o Estado tem a obrigação de oferecer um atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos. E aí, conforme eu expliquei, de acordo com a nossa Constituição, eu entendo que deve atender as crianças de 0 a 5 anos de idade. Bom, o Estado também, o poder público, ele tem a obrigação de garantir o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Isso quer dizer que o Estado deve incentivar as pessoas e garantir essas pessoas o acesso aos níveis mais elevados do ensino. Isso quer dizer garantir às pessoas que elas possam continuar estudando, se aperfeiçoando. É isso que quer dizer este dispositivo. Bom, o Estado também é obrigado a oferecer o ensino noturno regular adequado às condições do educando. Então, o ensino noturno é obrigatório ser oferecido pelo Estado para que aquelas pessoas que não tiveram condições de ter acesso ou permanência à escola na idade própria tenham condições de ter acesso ao ensino noturno. E aqui, quando a gente fala em ensino noturno, eu estou me referindo tanto à educação básica quanto à educação superior. Então, o Estado tem que dar condições para que essas pessoas possam também cursar a educação superior no período noturno. E a educação superior, ela deve ser adequada às condições, a educação no período noturno, ela deve ser adequada às condições do educando. Tem que se considerar que é muito comum o educando que estuda à noite trabalhar durante o dia, então isso tem que ser considerado até no momento de se pensar as metodologias de ensino, de se pensar a carga horária que este aluno será submetida. Então, isso, a nossa LDB afirma que o ensino noturno ele deve ser organizado considerando as características do educando. Bom, a nossa LDB também diz que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de oferta de educação escolar regular para os jovens e adultos. Nós já tratamos da educação de jovens e adultos e o Estado é obrigado a oferecer a EJA, a educação de jovens e adultos, de forma gratuita. Na aula em que nós falamos sobre a educação de jovens e adultos, eu abordei que educação de jovens e adultos não é sinônimo de ensino noturno, porque ela pode ser oferecida no período diurno também. E a educação de jovens e adultos, ela é direcionada àquelas pessoas que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria.
a educação de jovens e adultos, ela pode ser ofertada por meio de cursos e também por meio de exames. Bom, a nossa LDB também diz o seguinte, que o Estado deve atender ao educando do ensino fundamental público por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. Então, à luz da LDB, o Estado é obrigado a oferecer a educação, o ensino fundamental. E os pais são obrigados, devem matricular os seus filhos no ensino fundamental quando as crianças tiverem 6 anos de idade. Para que essa criança tenha não só acesso, mas permaneça na escola, uma vez que um dos princípios do ensino é garantir o acesso e condições igualitárias de acesso e permanência na escola, o Estado tem de dar condições para que essa criança permaneça na escola. Então, ele poderá oferecer esses programas suplementares. E no caso do ensino fundamental, o Estado ele deverá garantir o atendimento ao educando do ensino fundamental público por meio desses programas suplementares de material didático escolar. Aqui nós temos o exemplo da entrega do livro didático, que é um programa que faz com que as crianças tenham acesso a esse material didático escolar, né? Nós temos o transporte para aqueles alunos que necessitam de deslocamento da sua residência até a unidade escolar. Nós temos a alimentação e assistência à saúde. Esses programas suplementares, à luz da nossa LDB, serão destinados aos educandos do ensino fundamental, uma vez que, à luz da nossa LDB, o Estado é obrigado a oferecer o ensino fundamental. E aqui, então, eu quero fazer um link com a nossa Constituição Federal. Então, ocorre dessa maneira. A nossa LDB afirma que o Estado é obrigado a oferecer o ensino fundamental. Ele é obrigado a oferecer o ensino fundamental gratuito, e ele deve também atender estes alunos do ensino fundamental por meio dos programas suplementares. Programas suplementares, que nós vimos agora. Isso está de acordo com a nossa LDB. A nossa Constituição Federal, ela foi emendada em 2009 por meio da Emenda Constitucional 59 de 2009. E lá na nossa Constituição Federal consta que o Estado é obrigado a oferecer não só o ensino fundamental, mas o Estado é obrigado a oferecer a educação básica dos 4 aos 17 anos. Aí, aqui, a educação básica dos 4 aos 7 anos, 4 aos 17 anos, nós englobamos a pré-escola e o ensino médio. Então, olhe bem, a nossa LDB afirma que o Estado é obrigado a oferecer o ensino fundamental, né, gratuitamente. A nossa Constituição afirma que o Estado é obrigado a oferecer a educação básica dos 4 aos 17 anos. E essa Constituição também afirma que os programas suplementares que o Estado deve oferecer, os programas suplementares, devem atender não só aos alunos do ensino fundamental, mas os alunos de todas as etapas da educação básica. E agora, como resolver? Olhem bem, a nossa LDB diz que o Estado é obrigado a oferecer o ensino fundamental. A Constituição diz que o Estado oferece a educação básica dos 4 aos 17 anos. E a LDB afirma que os programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde devem atender aos alunos do ensino fundamental. A Constituição afirma que esses programas suplementares devem atender aos educandos de todas as etapas da educação básica. Essa disposição que está na nossa Constituição Federal, que afirma que o Estado é obrigado a oferecer a educação básica dos 4 aos 17 anos e atender aos alunos de todas as etapas da educação básica por meio dos programas suplementares, essa disposição ela foi trazida pela Emenda Constitucional 59 de 2009.
E essa emenda constitucional afirma que nós temos até 2016 para nos adequarmos a essas normas. Isso quer dizer, então, que nós estamos num período de transição. Ocorre que não daria de um ano para o outro para nós construirmos tantas escolas para atender a essa demanda aqui da educação básica. Não teríamos tempo para formar professores suficientes, selecionar esses professores por meio de concursos públicos. Então, nós temos de ter um tempo de transição para nos adequarmos a essa nova regra, uma vez que, quando nós falamos em educação, as mudanças ocorrem por um processo. Então, a emenda constitucional 59 diz que nós temos até 2006. O Estado tem até 2006 para atender a essa normatização. Isso quer dizer que a nossa LDB, ela não contraria a Constituição Federal. A LDB diz que o Estado é obrigado a oferecer o ensino fundamental e que o Estado é obrigado a atender este aluno do ensino fundamental por meio dos programas suplementares. A Constituição afirma que o Estado é obrigado a oferecer educação básica e atender por meio dos programas suplementares os alunos de todas as etapas da educação básica. As duas normas não são conflitantes, porque essa emenda constitucional afirma que nós temos até 2016 para atendermos a essa disposição. Então, não está errado a LDB afirmar que o Estado é obrigado a oferecer o ensino fundamental e atender os educandos do ensino fundamental por meio desses programas suplementares, uma vez que nós estamos no período de transição para nos adequarmos a essa nova normatização. Eu quis fazer esse paralelo aqui, porque a depender do comando da questão, você vai trazer uma resposta ou outra. Se o comando da questão pedir, à luz da LDB, o Estado é obrigado a oferecer o ensino fundamental de forma gratuita e atender aos alunos do ensino fundamental por meio dos programas suplementares de alimentação, assistência à saúde, transporte e material didático escolar. Está correto. Agora, se a questão trouxer, de acordo com a Constituição Federal, à luz da Constituição Federal, segundo a emenda constitucional 59, o Estado é obrigado a oferecer educação básica dos 4 aos 17 anos de forma gratuita e o Estado deve atender por meio de programas suplementares todos os alunos da educação básica, todos os alunos de todas as etapas de educação básica. Está correto. Então, em se tratando deste assunto, você deve observar o comando da questão para trazer a resposta correta. Vamos prosseguir. Bom, aqui, a nossa LDB também diz que o Estado o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante o oferecimento de padrões mínimos de qualidade de ensino. Então, isso quer dizer que o Estado trabalhará sempre para oferecer um ensino de qualidade, uma vez que um dos princípios pelo qual o ensino brasileiro é orientado é a garantia do padrão de qualidade. Bom, a nossa LDB também diz o seguinte, que o Estado deve garantir a vaga numa escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que ela completar 4 anos de idade. Então, essa daqui é uma disposição que está na nossa LDB, uma disposição legal. O Estado é obrigado a garantir uma vaga numa escola pública mais próxima da residência a toda criança, a partir do dia em que ela completar 4 anos de idade, ou seja, a partir do dia em que ela tiver idade para ser matriculada na pré-escola. Bom, e essa vaga está garantida ou para uma escola de educação infantil ou para uma escola de ensino fundamental. Não há garantia para que o aluno estude mais próximo da casa dele, à luz da LDB, se este aluno for do ensino médio, uma vez que essa vaga está garantida às crianças da educação infantil e do ensino fundamental. Bom, vamos agora fazer alguns exercícios referentes a esse conteúdo. Bom,
Diz assim, primeiro exercício. Considera-se que o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, somente para os que estão na idade própria. A questão está errada, ela está incorreta, porque a nossa legislação diz o seguinte, que considera-se o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. Então, o somente tornou o item incorreto, tornou o item errado. Então, a primeira questão está errada. 2. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de vaga na escola pública de ensino fundamental ou médio, mais próxima de sua residência, a toda criança, a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Aqui a questão está errada, está incorreta. Porque aqui na questão, a afirmação de que o Estado deve oferecer uma vaga numa escola pública de ensino fundamental ou médio. Aqui está errado. O dever do Estado é garantir uma vaga mais próxima da sua residência a toda criança a partir do dia que ela completar 4 anos de idade, numa escola de educação infantil ou ensino fundamental. Não está garantido, na nossa LDB, não está garantido uma vaga para o aluno do ensino médio mais próximo da sua residência. Então, o item está incorreto apenas por esse aspecto. Vamos prosseguir. Bom, a questão 3 diz o seguinte. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado, gratuito, aos educandos com necessidades especiais, obrigatoriamente na rede regular de ensino. A questão está errada, a questão está incorreta. A nossa LDB afirma que o dever do Estado será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino e não obrigatoriamente, uma vez que, caso o aluno, em razão das suas necessidades, não possa permanecer no ensino regular, ele será encaminhado ou para uma classe especial, ou para uma escola especial, ou para um serviço especializado. Então, preferencialmente, o aluno da educação especial, ele será matriculado no ensino regular, mas aqui é preferencialmente. Uma vez que, se não for possível a inclusão deste aluno no ensino regular, ele irá então para o ensino especial. Aqui o objetivo é sempre preservar o interesse do aluno, preservar o interesse do processo de ensino e aprendizagem para aquele aluno, para aquele estudante. Então aqui o obrigatoriamente tornou o item incorreto. Vamos lá, 4. Nos termos da LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de oferta de ensino noturno regular, independente das condições do educando. Aqui a questão também está incorreta, ela está errada. Esse independente aqui tornou o item incorreto, uma vez que, nos termos da LDB, o Estado deve oferecer o ensino noturno adequado às condições do educando, considerando as condições desse educando. Então, aqui, a forma como está essa questão, ela a deixou de maneira incorreta. Bom, vamos para a questão 4. Diz assim, nos termos da LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de oferta do ensino noturno regular, independente das condições do educando. A questão está incorreta, ela está errada, porque a LDB afirma que o Estado deve oferecer o ensino noturno adequado às condições do educando e não independente das condições do aluno. Então, aqui o item está incorreto. As condições desse educando devem ser consideradas no momento de o Estado oferecer o ensino noturno.
Bom, essas foram questões sobre os deveres do Estado para com a educação escolar pública, um conteúdo que recorrentemente é cobrado pelas bancas examinadoras, sobretudo os aspectos que tratam tanto da educação especial quanto em relação à oferta do ensino fundamental. Bom, nós nos encontraremos na próxima aula. E lá nós iniciaremos o conteúdo que trata do ensino e a iniciativa privada. Até lá, um abraço!